Bom dia, bom dia, bom dia. Ó, quem tá aqui. Fala, pessoal. Deixa eu passar aqui, ó. Hoje tem um convidado especial. Mano, pra cá. Cabe eu aí? Vem mais pra cá. Cabe eu aí? Fala, Caio. Cabe eu aí? Rafa Serradura, tudo bem, meu irmão? Como é que estão as coisas por aí? Bom dia, pessoal. Bom dia. É nessa atmosfera que a gente começa esse dia aqui. Você gosta da música? Essa é a música In Memoriam, do Gabriel Guedes. Essa é uma música fantástica que me lembra a minha infância. Uma música clássica da igreja brasileira, nacional. Como é que estão as coisas por aí, Rafa? Beleza? Saudade de você, irmão. Pessoal, venha, conta com a minha casa aqui. Tem um quartinho de profeta aqui, se precisar. Inclusive a Aline já pintou até o quarto aqui. Tá terminando de pintar o quarto. Não sou eu sou os nossos amigos que foram pra Vítima Sul. Pessoal, o tema dessa manhã é como perder a sua vida. Eu tô muito feliz porque... Ó, a Aline tá linda. Viu? Nossa, só? eu tô parecendo, sei lá. Eu tô parecendo. Parece que eu tô com um turbante na cabeça. É cara de grávida. O nosso tema hoje... Oi, sogrinha, tudo bem com a senhora? Hoje eu tô aqui com a Aline e a gente quer falar sobre maneiras criativas de você perder a sua vida. E quando a gente fala em perder a sua vida, a gente tá falando do reino upside down. É um reino de ponta cabeça. O reino onde não é dos ligeiros a corrida, não é dos valentes a batalha, não é dos sábios o pão, mas tudo depende do tempo e do acaso. Deus, ele com certeza, ele pensa em outra dimensão, Deus pensa em outra frequência, e nós como seres divinos, nós não temos outra maneira de viver senão divinamente terrena. A questão é que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Jesus ele falou, aquele que for amigo do mundo é inimigo de Deus. Esse mundo, ele não estava se referindo à criação, ele não estava se referindo ao pássaro, ele não estava se referindo ao Brasil, à Amazônia, ele estava se referindo ao sistema mundânico, ele estava se referindo a uma ordem governamental terrena, que é fora da inteligência celestial. Nós estamos falando de uma sabedoria da quarta dimensão. E a Bíblia diz que existe o paradoxo do reino de Deus, que quando eu ganho, eu perco. Quando eu perco, então eu ganho. Quando eu sou forte, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Vocês viram que apareceu alguém ali atrás, né? É o pintor. Quando eu sou forte, então... Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando eu sou pobre, então eu sou rico. E o fato é que a gente não entende na prática o que isso significa. Ninguém quer ser forte, fraco, ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser pequeno para ser grande, ninguém quer ser doente para ser são. Só que o fato é que o reino de Deus ele é de ponta cabeça. O reino de Deus, um dia alguém falou aqui, Calvo, um dia você me botou do avesso e eu descobri que o avesso era o lado certo da vida. E hoje a gente quer falar sobre uma vida no avesso. Avesso do que os seus olhos entendem, avesso do que a tua mente humana foi ensinada na escolinha, avesso do que as faculdades, universidades pregam, avesso do que a mídia te ensinou, avesso do que talvez até pastores da minha geração estão ensinando errado. Nós estamos sim mundanizando a igreja, nós estamos trazendo um modelo terreno, caído, mental, da justiça própria, do desempenho, da performance, nós estamos trazendo para dentro da igreja. Isso começou lá nos anos 90 com a teologia da prosperidade. Depois nos anos 2000, 2005, 2010 veio a teoria do triunfalismo e agora chegou a teologia do coachicismo, onde são gatilhos mentais para você chegar na tua ambição. São gatilhos. Na verdade, todo ser humano ele está procurando uma maneira de alavancar a vida. E a igreja está desenvolvendo serviços que ensinem as pessoas a alavancar a vida.
Mas a pergunta é, o que é alavancar a vida? Quem disse? Como? Para onde que a gente alavanca? O reino de Deus é um reino que quanto mais eu baixo, mais eu salto. Mais eu consigo me agachar, mais alto eu consigo saltar. O caminho para você saltar alto é você saltar para baixo. Quando você vai saltar, você não salta para cima, você salta para baixo, você desce para subir. E hoje a gente quer falar sobre isso. E a Aline vai introduzir a gente aqui. E a gente quer falar sobre maneiras práticas de você perder a sua vida. Hoje a gente quer te ensinar a perder a sua vida. Como que faz isso, Cal? Putz, não tem nada interessante que você está me falando. Eu quero dizer que o fim é bom. Quando a Bíblia fala assim, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, o fim é ser forte, não é ficar sendo fraco. Quando a Bíblia fala, aquele que quiser ganhar a sua vida, perder-la, o fim é ganhar, o fim não é perder. A gente não quer ser doente para ficar doente, a gente quer ser doente para saber ser são. A gente não quer ser fraco para ser fraco, a gente quer ser fraco para saber viver sendo forte, para permanecer forte. E hoje a gente quer dar algumas chaves para você nisso aí. O versículo que eu compartilhei na quinta-feira passada com o nosso culto em inglês, que a gente tá fazendo toda quinta-feira à noite, foi esse aqui. Numa versão em inglês ela tá ainda mais interessante, mas é sobre Mateus 16, 24, que diz: então disse Jesus aos seus discípulos. Isso logo após Jesus repreender Pedro, falando que ele não era para ser morto, né? Pedro falando para Jesus, não, né? Você não pode morrer, isso não faz parte. E aí Jesus ele exorta Pedro, né? Falando, arreda-te Satanás, né? Então ele estava repreendendo Pedro na proposta que ele tinha de Jesus não cumprir o propósito, né? Por isso que Jesus fala isso para Pedro. Então, o grave de Pedro não era que Pedro queria que Jesus continuasse vivo. O grave era que Jesus não ia cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. E aí ele fala, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim da dos homens. Então, mais uma vez, para um reino antigo, morrer não significava vitória nenhuma, né? Muito menos um rei que foi tão esperado e ele dizia que ele estava prestes a morrer. Então Jesus ele diz aos seus discípulos, então ele para de falar só com Pedro e fala para todos eles: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o que eu acho, deu uma travadinha. Então o que eu acho interessante aqui é que ele tá dando uma dica para nós não tentarmos fazer algo. O que é esse tentar fazer algo? Tentar é guardar a nossa vida. E é interessante que ele compara isso com querer ganhar o mundo. E eu fiquei pensando de onde que nós temos esse sentimento de querer ganhar o mundo, né? Porque aqui a Bíblia fala, né? Que aproveitará se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que eu vejo aqui é que muitas vezes quando nós queremos salvar a nossa vida, quando a gente quer guardar a nossa vida, é porque na verdade a gente está tendo alguma ambição maior. A gente está tendo uma ambição às vezes muito maior. E eu fiquei pensando de onde a gente tem essa ambição de querer ganhar o mundo. Porque realmente isso é uma tarefa, isso é uma coisa tão pesada que aqui ele diz que a gente não vai conseguir nem fazer uma coisa e nem outra, né? Então se a gente entrar por esse caminho, a gente não vai conseguir nem salvar a nossa vida. Se o interesse é esse, a gente não vai conseguir nem fazer isso. A gente não vai conseguir a gente vai conseguir se enganar a si mesmo, perder a nossa própria alma, achando que estamos fazendo algo grandioso. Que é o quê? Que é ganhar o mundo. Então, o que eu vejo muito, essa mentalidade entrando principalmente na área financeira das pessoas, né? É um sentimento de grandeza muito, muito forte, assim. É um sentimento de... né? Um dia a pessoa não tá nem trabalhando, no outro ela tá visualizando uma empresa multinacional, internacional. Não tenho nada contra isso. Mas a motivação de tudo isso
precisa ser porque você perdeu a sua vida. E no texto em inglês, a palavra perder fala sobre desistir, fala sobre give up. Então, o que eu acho legal sobre essa palavra give up? Muitas pessoas, não sei se você já teve a experiência assim, pessoas que falaram assim, eu desisti de achar um marido. E de repente Deus me deu. Ou a pessoa falou assim, eu desisti de procurar um emprego e aí apareceu o emprego que eu tanto precisava. Ou a pessoa fala assim, eu desisti de igreja e de repente eles conhecem uma comunidade e a pessoa começa a ter de novo o sentimento de que ela achou alguma coisa. E aí o que eu percebo é quando o esforço do homem termina, que é quando parece que Deus ele devolve para nós a vida. Quando você fala assim, eu desisto, aí Deus fala, então você desistiu? Então agora você vai ver o que eu vou te dar. Então em inglês a versão diz assim, que ele te dá de volta. Porque na verdade é mais ou menos isso. Se você abre mão da sua vida, se você perder essa vida por amor a Jesus, ele vai te dar ela de volta. Só que ele vai te dar ela num sentido eterno, ele vai te dar ela num propósito muito maior e você não vai mais se sentir frustrado querendo ganhar o mundo e perdendo aquilo que você não controla, né? Pois a alma é algo invisível, né? E o Deus que nós não enxergamos, enxerga aquilo que a gente não enxerga, né? Então eu achei muito interessante porque compartilhei com eles, né? Porque eu já tinha, mesmo sendo, vamos dizer, fundador de uma igreja, assim, que eu não acredito né? Que a igreja não é o modelo, que a gente segue o sistema, mas mesmo eu tendo desistido da igreja, quando a gente fez esse sabático, né? Deus ele me deu de volta um ressignificado de comunidade. E foi porque eu desisti mesmo, porque eu falei, cara, Deus, eu fiz o meu melhor e tal, e não consegui enxergar aquilo que era a tua proposta. E eu falei, então eu desisto. E eu acho que a gente tem que ser muito mais incentivado a desistir na vida do que a persistir nas coisas que não estão funcionando. Porque quando a gente desiste aos pés de Jesus, não é uma desistência, é um reconhecimento, é como se fosse um arrependimento, é como se fosse uma consciência que você está colocando para fora, dizendo assim, desse jeito eu não consigo mais, Jesus, então eu desisto. E aí você vai ver Deus fazendo brotar algo novo, porque Ele vai te devolver aquilo que você colocou aos pés dele. Então, eu vejo muitas vezes que a gente desiste, demora muito para desistir, né? As pessoas, elas, preciso de um emprego. E aí vão tentando. E às vezes eu penso, por que a gente não desiste mais fácil das coisas e deixa Jesus devolver para nós aí, ressignificar e não fazer pelo nosso próprio esforço? Porque a gente parece que entra Para mim parece que o esforço próprio é tipo como se fosse um piloto automático, assim. Parece que a gente entra muito fácil nesse pensamento. De que, agora eu vou fazer por mim, vou me esforçar, porque a gente acha que isso é o natural de alguém que tá vivo. Ele precisa se aprimorar, Só que aí facilmente a gente entra na nossa força, e aí a gente não começa a ver fruto, e aí a gente se decepciona e acaba desistindo de tudo, ao invés de desistir aos pés de Jesus. Então eu vejo assim, o melhor lugar para você desistir de algo é desistir aos pés de Jesus. Não fingir que você não tá desistindo, que às vezes a gente quer fazer de durão, a pessoa quer se fazer de forte, e aqui ele tá dizendo, essa força de você querer salvar a sua vida é uma força muito, eu diria assim, é uma coisa surreal, a força que a gente faz para se manter vivo, e o reflexo disso você pode ver na pandemia, como muitas pessoas estão fazendo uma força absurda, achando que realmente o controle dessa pandemia está nas mãos dela, não que a gente não faça a nossa parte, mas as pessoas que estão sofrendo muito é porque elas estão com o peso do controle de salvar a sua vida, né? Então, eu lembro que uma vez Deus falou comigo que eu não conseguia dormir porque eu acho que eu estava pensando... todo mundo fala assim, você mora em casa, você não tem medo, mora perto da rua.
E eu tava tranquila, mas as pessoas falavam tanto que aí comecei a pensar naquilo, comecei a, né, colocar um medo na minha cabeça e eu não conseguia dormir. E aí eu falava, não consigo dormir e tal. E aí o Espírito Santo ministrou meu coração. Ele falou assim, você não tá dormindo ainda porque pra você é muito importante a sua vida. Você tá valorizando demais ela, porque aí a hora que alguém tirar pra você, né? A hora que alguém tá tentando tirar, isso é uma ofensa, só que isso é inerente à sociedade que a gente vive, né? Então, e aí eu reconheci isso, eu peguei um óleo lá, orei pus no muro, pus lá, orei, fiz a oração, simbolicamente declarando que isso não é mais importante do que aquilo que eu já tenho dentro de mim, né? Então, podem levar tudo e eu tô grata ainda, né? Porque tudo que eu tenho não é meu, tudo que eu tenho estão roubando alguém outro, não estão roubando de mim, estão roubando daquele que deu, né? E aí eu consegui dormir nunca mais, eu tive problemas com isso, assim. De verdade, nunca mais tive. E a gente já esqueceu, sei lá, às vezes a porta aberta do portão até aqui dentro, assim, dava pra ver inteiro a casa. Não sei se alguém saiu, esqueceu de fechar. 3 horas da manhã. E não tem explicação, assim, né? O Espírito Santo me acordou 3 horas e eu vi a porta e o portão aberto lá da minha cama. E aí o Espírito Santo falou, a porta tá aberta. Quando eu saí pra fora, quem conhece minha casa aqui sabe que tem 3 salas ali. Na terceira sala que eu fui, eu consegui enxergar o asfalto da rua. E estava literalmente o portão escancarado, a porta escancarada de entrada, até o nosso quarto estava aberto. E é interessante isso aqui, por quê? Porque give up, desistir, é uma coisa contrária ao que a gente aprende. A gente tem um chavão, never give up, never gives up, never gives up. E na verdade nunca desista, não desista, não desista. Só que aí tem que cuidar porque o excesso de perseverança é teimosia. Excesso de perseverança é teimosia. Existem pessoas que estão sendo perseverantes naquilo que Deus não chamou a gente para perseverar. Não, mas tem que, né? Eu não posso desistir. O que não pode desistir? Você não pode desistir de uma promessa. Você não pode desistir de uma palavra que você carrega. Porque fiel é o que nos disse, o qual também o fará. Se ele disse, persevere. Mas se ele não disse, cuidado com a tua perseverança. Isso me faz entender, e aqui é o primeiro passo, o primeiro ponto. Desista das tuas ambições. Jesus, ele encontra um jovem rico, ou melhor, o jovem rico, Jesus ia saindo, ele corre atrás do jovem de Jesus e fala, mestre, ele se coloca de joelho diante de Jesus e fala, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Como que eu posso ser salvo? E Jesus respondeu, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele, o amou, então primeiro veio o amor e ele falou assim, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Outra versão, ou melhor, no outro texto, esse é o de Marcos, se for no texto de Mateus, diz, se queres ser perfeito, uma coisa te torna imperfeito. E Jesus fala assim, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois vem e me siga. E aí Jesus, diante disso, ele ficou abatido, se afastou triste porque tinha muitas riquezas. Primeiro passo para você ter uma vida plena, desista das suas ambições. Como assim, Cal? Mas os pastores ensinam sempre o contrário. Que a gente é para ser o primeiro da turma, que a gente é para ser o melhor da fábrica, que a gente é para ser o destaque social, que a gente é para... Mas aqui é o ponto. Se não for pela causa de Cristo é vão, é inútil. O texto ele diz, aquele que quer ganhar o mundo, o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Você sabia que todos os dias nós morremos um dia a mais? Nós estamos morrendo mais um dia hoje. A morte é parcelada. Um dia vivido é um dia morrido. É melhor entregar do que... E aqui é o ponto.
no que você depositou o dia de ontem que você morreu. Talvez você depositou numa farmácia que você tem. Talvez você depositou numa oficina mecânica que você tem. Talvez você depositou numa linha de montagem. Mas a pergunta é, aquilo que você investe dias, anos da tua vida, qual é a causa? É por causa de quem? É por causa dos filhos que você precisa pagar a faculdade? É por causa da casa própria que você é escravo de um boleto? É por causa do sonho de você andar de Mini Cooper? Só que aqui Jesus está falando, ei, muda as intenções da sua razão de vida. Inverta a razão da sua vida. E ele diz, aquele que perder a sua vida por minha causa. Perder aqui significa o seguinte, não é uma escolha. Todo ser humano está perdendo a vida, todo dia. Não é facultativo. Oh, quer perder a vida? Não. Ele está dizendo assim, o ser humano ele já perde a vida. Agora, a questão é você introduzir a causa nessa perda. E quando você coloca uma causa na razão da sua vida, primeiro que o medo da morte não existe mais. Por quê? Porque se você vive é Cristo, se morrer, é para Ele, é lucro. Quando você tem uma causa pela qual vale a pena viver, você termina tendo uma causa pela qual vale a pena morrer. E você morre por essa causa. E aí Jesus olha pro jovem rico e fala, vai e vende. Vai e vende para mim aqui como nunca antes ficou claro que é. Vai, rompe com as tuas ambições. E depois você vem e assume as minhas ambições. Jesus não quer te transformar num idiota, Jesus não quer te transformar num burro, num pobre, num parasita. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus não quer te transformar num missionário que vai para o fundo da Amazônia e fica mandando carta pedindo doação. Não é isso. Não é uma vida de perder para você entrar na estatística de um prejuízo social. É você ser a matéria-prima da revolução e transformação de milhares e milhões. Vale a pena morrer pela causa daquele que morreu por nós? Vale a pena. Porque no reino de Deus, quando eu perco, eu ganho. O caminho para ganhar é perder. Perder o quê? Perder o que aparentemente tem valor para você. O jovem rico, ele tinha muitas riquezas. E ele não abriu mão disso. E até hoje ele é conhecido como um jovem. Não tem nome na história. Provavelmente esse jovem rico, eu suponho, isso é muito meu. Eu creio que esse era um dos 12. Jesus estava falando assim, ei, abandona tudo, vem comigo, eu tenho um plano. E talvez sendo um dos 12, o nome dele estaria escrito na história. Como Mateus, Lucas, como Pedro, como Judas, próprio Judas. Judas foi reconhecido mais na história do que esse camarada aqui, ó, que cumpria tudo. O que eu faço? O que me leva a entender esse texto? Que cumprir tudo não é suficiente. Porque cumprir tudo termina em você. Mas a vida não é sobre você, a vida é sobre o próximo. A vida é sobre alguém. Quando Jesus estava falando, vai e vende, Jesus estava falando, eu tenho pensamentos mais altos do que o teu. Eu sempre digo que você vive uma circunstância apertada e pequena demais para pensar grande. Por isso que os nossos sonhos, eles são do tamanho da nossa circunstância. Os nossos sonhos, eles são estourando o tamanho das nossas possibilidades. Por isso para você é muito difícil você se enxergar sendo alguma coisa muito distante do que você já é. E aí quando a gente pergunta para as pessoas, qual é o teu sonho? Raramente uma pessoa fala um sonho. Normalmente eles sempre citam direitos humanos. Ah, cara, meu sonho é ter filhos. Não, isso não pode ser um sonho. Por quê? Porque é um direito humano. Claro, não estou me referindo a quem tem implicações de ter filho. Estou falando de uma pessoa comum. Ah, meu sonho é ter uma casa. Mas uma casa não pode ter um sonho. A gente reduziu os nossos sonhos a um direito humano. A uma coisa material, a uma ambição, a uma coisa temporal, a uma coisa que é tão vazia. Nós precisamos ter sonhos de ver cidades transformadas. Precisamos de ver sonhos de frutos que nossos netos vão desfrutar daquilo que a gente idealizou. Sabe, viver numa cidade como Curitiba é fruto do sonho de alguém. Viver numa cidade onde tem saneamento básico, onde você tem água na torneira, onde você tem chuveiro quente, onde você tem o direito de chamar um Uber, ele para na sua porta.
e te leva até a porta de um avião, que você entra no avião em 12 horas, você está do outro lado do oceano. Isso é um sonho de alguém. Alguém sonhou isso. E esse sonho te serve hoje. Esse sonho me serve hoje. Os nossos sonhos, eles precisam ser soluções sociais. Eles precisam ser riscos que nós vamos assumir. Talvez de riscos que nos custam tudo. A invenção da luz elétrica foi o sonho de um cara. Só que hoje todo mundo desfruta desse sonho e esse cara não existe mais. Então, em primeiro lugar, se você quer viver uma vida abundante, desista das suas ambições. Identifique quais são ambições assim, que te prendem na coleira, que não te deixam voar, que te mantêm o trem de pouso na pista, no chão. Por quê? Porque você está preso ainda a essa coisinha tão pequenininha. Às vezes é um país que você quer tanto morar, ou talvez você está aí em outro país, achando que é grandes coisas, você está em outro país, mas não passou de uma ambição da revistinha que você leu quando era pequeno e fez uma declaração. Esses dias eu estava com uma criança dentro do meu carro, 9 anos de idade. E aí eu fui levar essa criança para casa e eu perguntei, qual é o teu sonho? E aquela moça falou, meu sonho é morar em Paris. Eu olhei e falei, meu Deus, é um sonho grande demais para quem mora na periferia de uma cidade. E eu fiquei pensando, mas como é que você conhece Paris? Ela falou, eu vi no YouTube. Mas o que você gosta de Paris? Eu gosto da Torre Eiffel, eu gosto da culinária, 9 anos de idade. E eu fiquei pensando, olhando aquela criança ali, eu falei assim, isso pode ser um grande sonho. Como isso também pode se tornar lá no futuro uma declaração que torna ela refém de um plano que talvez foi um filme no YouTube, um videozinho no YouTube que entrou na mente dela. E de repente esse pensamento, ele cega ela para qualquer outra possibilidade. Talvez de fato um dia ela vai morar em Paris, que hoje cada vez está mais fácil morar onde você quiser. É só decidir ir. Mas o fato é, será que isso não vai cegar ela para a esquerda, para a direita, para as possibilidades dentro de uma cidade, dentro de um país, dentro de uma empresa, para as possibilidades dentro dos negócios? Quantas pessoas terminaram sendo professora porque era o sonho da infância, mas depois que cresceram não era bem esse sonho. Financeiramente falando, mesmo na realização pessoal, e de repente você se tornou uma professora. Por quê? Porque desde criança eu dava aula para minhas bonecas. E de repente a gente se torna refém de declarações que entraram no nosso subconsciente na infância. A gente nunca perguntou, mas quem disse? Por quê? É como igreja. Quem disse que igreja não fecha? Não, porque quando a igreja fecha, Satanás vence. As trevas aplaudem. O inferno ganhou, ponto. Pelo amor de Deus. A igreja não tem porta para fechar. Tem países que nem templo tem. E tem mais igreja lá do que no Brasil, que é evangélico. O epicentro da igreja não é o templo. Por isso que ele é aberto e fechado, tanto faz. O epicentro da igreja é uma igreja. E essa igreja tem RG e CPF. Não tem endereço. Não tem CNPJ. É uma igreja PF. É você. Habitação, templo. Aonde você está, você é radioativo. Jesus chega onde você toca os teus pés. Você é o reino chegado de Deus. Número 2. Segunda maneira. Primeira. Maneira de quê? Como perder a sua vida. Primeiro, desista das suas ambições. Rompa com as suas ambições. Segundo. Não sei se eu fico esse turbante, não. Uma coisa que eu tava pensando em segundo lugar é sobre a vida de Esther. Não sei dar um título, talvez pode dar um título. Mas que muitas vezes a gente se sente como um filme de super-herói, onde todo dia a gente precisa ser um protagonista absurdo, onde tem que acontecer algo maravilhoso, tem que salvar o dia e tal. E o que eu percebo assim é que o que eu coloquei pra mim, assim, para tirar esse peso dessa sensação de que todo dia precisa ser um dia
esplêndido na nossa vida, porque aí você acaba se frustrando. Às vezes o dia é comum, às vezes você fez um almocinho ali, você só fez o básico, e aquilo não te surpreende mais, porque você tem uma expectativa muito elevada sobre os acontecimentos da sua vida. Então você lê a Bíblia ali e você fica pensando, nossa, mas olha Paulo, ó, nossa, mas olha isso. Mas você esquece que só de ir para uma cidade a outra provavelmente levava o quê? 10 dias, tipo assim, só nascendo, comendo, dormindo, só nascendo, comendo, dormindo. Existiam dias normais na vida dessas pessoas. E o que eu gosto muito da ideia de você, como você ser um discípulo, é isso que você falou? Como perder a sua vida? Como perder a sua vida. Como perder a sua vida é você, da maneira aos pés de Jesus, né? É quando você consegue entender que você estava na hora certa, no momento certo que Jesus pediu para você estar. Claro, a nossa vida inteira ela é uma bênção. Então, onde você for, Jesus tá e tá tudo certo. Mas eu vejo a vida de Esther, por exemplo. Se ela estivesse distraída no momento em que ela precisava intervir, quantas pessoas teriam morrido na época de Esther porque ela estava distraída na hora que era para ela agir. Então, por exemplo, ela estava lá tranquilinha, passou num concurso de beleza, ela se tornou esposa do rei e tal. Você pensa assim, nossa, atingiu o propósito da vida dela, o sucesso e tal, afinal a beleza dela serviu para alguma coisa, sei lá. Afinal, agora a família dela pode dizer que tem uma filha na realeza. Sei lá se isso mudava a realidade da família, acho que só a dela, né? Mas aí, um certo dia, ela é responsável por salvar um povo, e por causa da ousadia dela, por causa da lucidez dela naquele momento, por causa da clareza dela, ela percebeu, através do tio dela, falou assim, não, é você mesmo que vai intervir, ó, você tá agora nessa posição, é pra esse dia que você tá aí, é pra esse dia que você é chamado. Então, eu percebo assim que Deus não quer que a gente seja essa é a minha percepção, um super-herói todo dia. Mas a hora que ele precisa que você intervenha em algo, você vai estar disponível, você vai estar tranquila, você não vai estar desesperada, querendo ganhar o mundo. Esse sentimento assim de, ai meu Deus, se eu não fizer hoje, o mundo vai... eu não vou estar cumprindo com o que Deus tem pra mim e tal. Esse sentimento meio afobado de viver, sabe? E eu fico muito feliz por Esther. Eu fico feliz porque ela teve clareza, ela teve sensibilidade, ela ouviu o tio dela, então ela não rompeu as relações com a família dela, que foi muito importante para essa situação. E aí ela conseguiu impedir literalmente um desastre, um genocídio, não sei como se diz isso, um massacre em massa em relação ao povo dela. E eu gosto muito de pensar isso, assim, porque de nada vale eu querer todo dia ser alguém surpreendente se no dia que eu precisava realmente ter uma atitude, lá, eu tava distraída, eu tava querendo ganhar o mundo, entendeu? É interessante que Mardoqueu, ele exorta ela, né? Isso significa que ela já estava distraída. Porque na verdade funciona sempre assim, né? Que a gente quer ser tanto usado no reino de Deus que quando a gente começa a ser, a gente rapidamente esquece que a gente está sendo usado. A gente esquece pelo qual o fim que nós fomos levantados. E eu diria que a segunda maneira criativa de perder a sua vida é você discernir para que dia você foi levantado. Né? A Aline falou uma coisa interessante. Ela não ficava todo dia tentando concorrer mais um concurso de beleza. Não. Ela precisou vencer um concurso que gerou sentido para um povo. E às vezes eu percebo que é igual droga, né? Quanto mais você usa droga, mais pesada você precisa de uma nova dose. E a realização hoje, na nossa geração, tem se tornado isso. Você usa, você realiza, você tem uma vida plena e de repente você precisa de mais uma dose. E mais uma dose. E de repente você já tem a plenitude de vida e não percebeu ainda. Por quê? Porque já se tornou normal. Então, 3 maneiras criativas de você perder a sua vida. Primeira, rompa com suas ambições. Segunda, entenda para que dia você foi levantado ou está sendo preparado para ser levantado. E terceiro, eu sugiro para você, aprenda a conviver com o sentimento de injustiça. Nós não gostamos de injustiça. O ser humano ele não foi feito para isso. Por quê? Porque o nosso senso de justiça ele é muito aguçado. Não, mas isso não é justo. Não, mas isso não é justo. E na verdade o reino de Deus é um reino de justiça, alegria e paz. Só que essa justiça não é uma justiça de retidão,
de olho por olho, dente por dente. A Bíblia inclusive diz, cuidado com a medida que você medir, você vai ser medido. Cuidado à medida que você usa. Ah, mas é vagabundo mesmo, não quer trabalhar. Meu, se você tem esse discurso com mendigo, lamento dizer, mas você está muito por fora. Não, é vagabundo. É tanta coisa envolvida na funcionalidade de um ser humano que ele chega ao ponto de ser mendigo, que a tua meritocracia, a tua justiça própria não consegue justificar o problema social. Hoje em Curitiba são mais de 15 mil moradores de rua só no miolo, na central da cidade. Você acha mesmo que o mendigo ele está ali porque ele gosta? Você acha mesmo que ele passa frio, fome, desdém o dia inteiro? O dia inteiro. Pensa que cada vez que ele pede, 3 vezes ele recebe um não, uma vez ele recebe uma moeda. Você sabe a soma de todos os nãos dentro de um coração no final de um dia? É rejeição pura. Esse cara ele é desprezado a todo tempo. Não tem como ele ser diferente. São pessoas que humanamente estão debaixo de escombros emocionais. Estão soterrados. E de repente você olha e você tenta colocar justiça num cara que na verdade só precisa de generosidade. A maneira de você conviver com a justiça, com a injustiça, é você entender que a generosidade triunfa sobre a injustiça. Porque generosidade fora da injustiça é salário, é remuneração. Não tem como você ser generoso numa coisa que vale R$5, você paga R$5. Você foi generoso nisso? Não. Por quê? Porque é o valor. Aonde que a generosidade ela existe? Ela existe na injustiça. Não era justo. Mas porque não era justo, eu fui generoso. Não era justo você ter ajudado. Não era justo você ter perdoado uma dívida. E eu acredito que hoje nós precisamos entender que a marca da igreja precisa voltar a ser generosidade e fraternidade. Fraternidade é a tua capacidade de você chorar com alguém sem tentar explicar para ele o sofrimento dele. A gente como crente parece que a gente tem a necessidade de sempre dar uma explicação. O cara perdeu o pai dele pro Covid. A gente não sabe ser fraterno. A gente chega lá e tenta ficar convencendo ele de que Deus não errou. Deixa eu explicar. Deus pediu para mim vir aqui te dar uma satisfação e tentar defender Deus para você não ficar chateado com Deus. Você acha mesmo que Deus precisa disso? Só que na verdade a gente precisa chegar num ponto que a gente precisa só ter um afeto tão próximo quanto de um irmão, onde a pessoa na dificuldade, na angústia, na tristeza, no luto, na falência, na tragédia, a gente chega e fala assim, tô aqui. E de repente um abraço fala mais do que uma frase. De repente uma presença fala mais do que uma quantidade em dinheiro. Então eu creio que a gente precisa entender que o Evangelho, em seu resumo, é entender que você existe para os outros. Você não usa de generosidade com você. Você não usa de fraternidade com você, porque você não precisa disso. Só que porque eu não uso para mim, eu não economizo para os outros. Então a gente tem dificuldade hoje de ser generoso. Por quê? Porque a gente entrou no sistema mundano, onde justo é justo. Mas quem disse que é para ser justo onde é justo? Isso para mim tem sido um exercício diário. Porque uma coisa que me confronta muito é a injustiça. Só que eu queria tanto dar uma resposta com a injustiça que eu me tornava justiceiro. E Deus tem me falado, as armas da nossa milícia não são terrenas, mas são poderosas em Deus. E eu descobri na minha vida pessoal uma arma para eu vencer a injustiça que tanto me afrontava. A injustiça ela me afrontava. Eu tinha vontade de moer, eu saía na mão. Eu tinha vontade de, cara, eu vou pro pau, mesmo que isso me custe a vida. E o Espírito Santo falou, não, eu deitei no teu colo outra metralhadora, que é mais poderoso do que você ir pro pau, que é a generosidade. E generosidade é letal. Generosidade você mata o cara arrogante. Ele triunfa sobre a arrogância.
Se quer deixar um cara nervoso, seja generoso com ele. Se ele for arrogante, ele não suporta. A arrogância não recebe generosidade. Por isso que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Porque o soberbo não desfruta de generosidade. O soberbo não recebe generosidade. Por isso que existem duas armas no teu colo: fraternidade. E fraternidade é você voltar ao essencial, voltar ao que é elementar, que é simplesmente olhar, dar um abraço, chorar e não falar nada. Permita a pessoa superar o sofrimento. O sofrimento é uma coisa que existem dias que a gente precisa aprender a superar ele. Porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele não está falando, no mundo não tereis aflições, fica tranquilo, eu venci o mundo, então vocês não vão mais ter aflições. Não, você vai ter. Só que a questão é, qual é a resposta que eu tenho em relação à aflição? Eu entro junto, isso me cativa, isso me submete, isso me sujeita, isso me paralisa? Ou será que eu governo sobre a circunstância de dor, de enfermidade, de dificuldade? Posso ver a pergunta ali? Pode comentar. A Su escreveu aqui que Esther não teve medo de perder a vida, falando sobre o contexto ainda do segundo ponto. E a Andressa escreveu que a rejeição é uma das piores dores emocionais. Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa live de hoje. 3 maneiras criativas de você perder a sua vida. E a gente quer te desafiar a isso. Perder a sua vida não é viver pobre. Perder a sua vida não é ser capacho. Não, é o contrário. É você entender um caminho que as pessoas não vão te classificar mais. Elas não te entendem mais. Como que você é assim, como que você é assado. Em primeiro lugar, então, desista das suas ambições. Identifique ambições que estão te furtando de ganhar a sua vida. Segundo lugar, entenda para que dia que você foi levantado ou está sendo preparado para isso. Concorra aos concursos de beleza. Permaneça se preparando. Em terceiro lugar, aprenda a conviver com a injustiça, sendo uma resposta a ela. Eu sempre digo que no mundo existe 2 tipos de pessoas, 2 lados, tipo direita e esquerda. Um lado são os que emprestam, os que são servidos e os que recebem. Do outro lado estão os que dão emprestado, os que servem incansavelmente e terceiro, os que sempre dão. Rapidamente você vai se sentir incomodado quando você sempre é o cara que paga a conta, quando você é sempre o cara que serve, quando você é sempre o cara que tem que emprestar as coisas. Mas quero te dizer, entenda esse lugar como um privilégio. Se você pode dar emprestado, celebre. Se você pode servir, celebre. Se você pode dar, celebre. Muitos não podem dar, muitos não podem emprestar. Por quê? Porque não tem nem para si. Então, se existe uma evidência de abundância na vida de alguém, é que você sempre é o trouxa. Trouxa diante daqueles que estão debaixo dessa frequência terrena. Mas você é um general a partir da perspectiva celestial. Eu tenho me desafiado a conviver com a injustiça, porque não vai passar. A gente tenta fazer a injustiça calar, a gente se ilude que vai acabar os pobres da nossa cidade, a gente se ilude que a violência um dia vai acabar a violência, mas não vai. Por quê? Porque é um governo mundano, é um sistema terreno. A terra ainda não está redimida. Os santos estão redimidos. Nós somos redimidos vivendo numa criação caída. E Deus quer usar eu e você para sermos uma resposta de redenção, sermos agentes de redenção dessa criação caída. Então é isso aí, pessoal. Vou abrir comentários aqui e eu gostaria que você comentasse com a gente rapidamente o que você está levando dessa live, o que Jesus te falou dessa live aí.
E o quanto... Quanto tempo a gente tem? A gente tem Vai cair? 8 minutos ainda. Você tem que gravar? Você tem que memorizar? Por quê? Ou ele aparece quanto tempo você tem? Parece. Countdown 2 minutos. Se alguém tem alguma pergunta, pode mandar a pergunta pra gente também aqui. Tem 3 minutinhos ainda, dos 8 que tá pra acabar.